Eu sou Roberto de Farias, esse aqui é o Fantástico Mundo dos Arquétipos, e no vídeo de hoje vamos falar um pouquinho sobre os arquétipos no conto de fada Rapunzel. Bom, gente, para quem não conhece o conto da Rapunzel, é um conto muito popular, muito legal. Traz alguns arquétipos muito bem colocados, assim como no conto passado que a gente falou do João e o pé de feijão. Nesse aqui também nós temos os arquétipos muito bem colocados e muito bem contados na história. E para quem não sabe, a história é o seguinte: é um casal, o pai e a mãe está grávida e a mãe está morrendo de vontade de comer alface. E o pai sabe que ali perto tem um terreno com uma plantação incrível de alface, de vegetais e legumes. E ele vai lá e rouba um alface, porque a mulher dele está grávida e ela não pode ter um filho sem comer aquilo que ela tem vontade. Então, quando ele está saindo, a bruxa, que é a proprietária daquele jardim maravilhoso, fala para ele assim: não, o senhor está roubando a minha propriedade, né? Eu preciso de algo em troca. E eu vou deixar você levar o alface, mas em troca disso eu vou querer a vida da tua criança quando ela nascer. E ele, sem muito o que fazer, ele aceita, vai embora, chega em casa, ele conta pra esposa dele, a esposa dele chora, come o alface, mas não tem o que fazer, negócios são negócios. E quando a criança nasce, ele entrega a criança para a bruxa. A bruxa leva essa criança para uma torre que foi construída especialmente para ela. E essa criança, uma menina linda, Rapunzel, cresce e vive lá a sua vida toda trancada, e o único contato que ela tinha com o mundo, e conhecimento e tudo, era através da visita da bruxa, que subia nessa torre através de uma corda, mas que com o tempo ela nunca cortou o cabelo da Rapunzel para poder utilizar como uma maneira de subir até a torre, né? Então a Rapunzel jogava esse cabelo. Jogue suas tranças de mel, Rapunzel. E a Rapunzel jogava o cabelo, ela subia. Então ela era a única forma de subir na torre, era através do cabelo da Rapunzel. Acontece que um belo de um dia, Rapunzel, que tinha esse conhecimento todo através apenas da bruxa, a bruxa contava para ela todas as histórias, contava para ela tudo que acontecia lá fora. A Rapunzel sentia que existia alguma coisa a mais que ela podia ter acesso, que ela podia ter conhecimento a mais. Ela sentia que faltava alguma coisa. Sabe aquele vazio da alma que a gente tem de vez em quando? Então, aquele vazio da alma, a Rapunzel sentiu, e ela começou para completar aquilo dentro dela, ela começou a cantar. E quando ela cantava, passava por ali um príncipe. E esse príncipe ouviu o canto de Rapunzel, foi até a torre, chamou, gritou, percebeu que alguém se aproximava. Rapunzel apareceu, jogou as tranças e ele subiu. E assim ele conheceu e se apaixonou por Rapunzel, e Rapunzel se apaixonou por ele. Um dia a bruxa percebeu, chegando, ela viu que o príncipe descia pelas tranças e ela armou uma armadilha. Ela subiu pelas tranças da Rapunzel e ficou esperando até o dia seguinte, quando o príncipe voltaria. O príncipe voltou. Ele gritou pelas tranças, Rapunzel jogou as tranças, e quando ele estava subindo, já quase lá em cima, a bruxa cortou as tranças, os cabelos de Rapunzel, e nisso o príncipe caiu e deu de cara com um espinheiro que estava lá embaixo e ficou cego. Ficou cego e saiu vagando pela rua. Nisso, Rapunzel, que já era uma pessoa com outros conhecimentos, ela percebeu toda a manipulação que havia ali da bruxa, que a bruxa contava para ela apenas aquilo que ela queria que Rapunzel soubesse. Rapunzel decidiu que partiria e partiu. Partiu em busca, chorando, né? Ela passou a vida dela todinha chorando e correndo em busca ao encontro de um reencontro com o príncipe. Ela queria reencontrar com aquele homem com quem ela se apaixonara. Um dia, passando pela rua chorando, ela encontrou o príncipe e tomou ele pelos braços, e chorando as lágrimas caíram nos olhos dele, e suas lágrimas curaram os olhos, a visão do príncipe, e juntos eles viveram felizes para sempre. A grosso modo, essa é a história, muito bem resumida. Quem quiser procura, que tem na internet a história completa. Agora nós vamos ao que interessa, que são os arquétipos.
Vamos lá. Bom, a primeira coisa que a gente precisa entender, gente, é que o arquétipo, a gente encontra aí os arquétipos em sua dualidade, a sua dualidade nas suas polaridades perfeitas, né? Nós temos ali logo no começo da história o pai, a mãe e a bruxa. O pai que representa o espírito, a mãe que representa a matéria e a bruxa que representa o mundo, né? O mundo terrestre. Número 3, lembra do arquétipo número 3? A gente vai falar sobre isso muito em breve, tá? Eu vou trazer os números para vocês depois. Então a gente tem aí o pai que representa o espírito, a mãe que representa a matéria. O pai que é o homem, a mãe que é a mulher. O pai que representa a luz, a mãe que representa a sombra. São polaridades diferentes do mesmo arquétipo, tá? Então, lembra que eu falei que em todos os contos, em todos os filmes, em todas as séries, se não tiver esse arquétipo, não funciona? Pois é, aí tá um belo de um conto que não só funcionou, como perpetuou até os dias de hoje. A gente conhece esse conto até o dia de hoje, né? E aí, a gente tem aí a bruxa que representa o mundo, né? A vida, as coisas que o mundo oferece pra gente. A bruxa, ela sempre vem representando aquilo que a gente se apaixona, né? O carnal, tudo aquilo que... Não só necessariamente o carnal, tá? Mas tudo aquilo que você vicia, por exemplo. As drogas, videogame é uma coisa que eu gosto muito, mas eu tenho medo de ficar viciado. Videogame. Então tudo aquilo que você, filosofando, aí ó, filojogando, tudo aquilo que a gente gosta, que a gente se apega, é representado pela bruxa. Então a bruxa representa esse mundo, o mundo materialista, tá? De uma forma geral é o mundo materialista, o mundo do material, o mundo da matéria, aquilo que você quer, aquilo que você precisa, que você acha que você precisa. E aí a gente tem aí o primeiro elemento da história é o alface, né, que representa os frutos que vêm da bruxa. Se a bruxa representa o mundo da matéria, o alface representa a matéria. Então a matéria é aquilo que a gente quer, aquilo que a gente precisa, aquilo que a gente se apaixona, aquilo que a gente não vive sem. Então, né, e aí tá uma coisa, né, é um alface, é um alimento. A gente se alimenta do mundo, né, um arquétipo de alimentação mesmo, né, aquilo que nutre. A gente se alimenta do mundo e esse alimento faz parte da gente, não tem mais o que fazer, você já conhece aquilo, né? Você já sabe o que é. Então também entra como arquétipo de conhecimento, tá? O conhecimento do mundo, né? O conhecimento das drogas, o conhecimento daquilo que não é legal, o conhecimento da vida superficial, o conhecimento do mundo material, por exemplo, né? Então tá aí. A bruxa representa, por sua vez, a grosso modo, né, aquilo que a gente vê na TV, aquilo que a gente vê no noticiário, tudo que é violência ruim, os gurus e os mestres da internet, que a gente não pode ter um só, lembra que eu falei? A gente não pode ter nenhum, na verdade. A gente tem que escutar, filtrar, aprender e nós somos o nosso próprio guru. Então a bruxa representa esse mundo mais primitivo dos desejos materiais, instintos e paixões. Aí a bruxa tem uma criança, né, a menina, que também tem a ver com a menina do Poço. Lembra a menina do filme do Poço? Tem a ver com essa menina. Não tô falando da Samara, não. Tô falando do Chamado. Eu tô falando do Poço. O filme O Poço. Não é o filme do Poço, é o filme O Poço. Não é a Samara, é a menina do filme O Poço. E essa menina, ela representa aquilo que é inocente em nós, aquilo que é novo, aquilo que está crescendo, aquilo que precisa de experiências, aquilo que precisa de conhecimento, aquilo que precisa encontrar com a vida, percebe? Então essa menina é levada para a torre, na sua inocência, e ela é criada dentro dessa torre. Essa menina, ela representa nós todos, nós como seres humanos, né? Então a gente tem a nossa infância, a nossa inocência, a gente cresce dentro de uma torre, essa torre é o nosso corpo, nós estamos presos dentro do corpo, né? E de certo modo, a gente não consegue sair da torre pelos primeiros... Até os 7 anos de idade a gente não sai da torre, né? Porque são os nossos pais, que são as nossas bruxas, né? Então, aqui, trazendo, né, para a vida real, os nossos pais, né, pai, a mãe, os avós, as pessoas que convivem com a gente dentro de casa,
são a bruxa, que a gente é obrigado a conhecer o mundo, a conhecer a vida através do que eles contam pra gente, porque até 7 anos de idade a gente não sai de casa, a gente só sai aos 7. Bom, agora tem, né, toda essa coisa de kindergarten, que as crianças vão pra, não sei como chama em português, mas vai lá pra escolinha, de 2, 3 anos de idade já tem escolinha para essas crianças. Mas na minha época não tinha, a gente ia pra escola só com 7 anos, então os pais cuidavam das crianças até os 7 anos de idade, e com 7 anos a gente ia pra vida. Então a gente tinha a obrigação de conhecer o mundo pelos olhos dos pais, né? Então a torre somos nós, é o nosso corpo, né? A Rapunzel é a nossa alma, tá? Então trazendo aqui a tradução da história. A nossa alma é a Rapunzel, a torre é o nosso corpo. E a bruxa são os nossos pais, as pessoas que convivem com a gente, porque a gente, ou os nossos gurus, a televisão, os noticiários, tudo aquilo que você vai atrás, todos os conhecimentos. Então a bruxa representa mais ou menos isso aqui, tá? A grosso modo. Que mais? Na torre não tinha porta, só tinha janelas, né? Porque a porta é por onde fica muito fácil para você, né? A gente... o conhecimento, ele não tem... Você precisa trabalhar um pouco para chegar no bom conhecimento. Então, se você tivesse uma porta, era só você abrir a porta e pronto, tá lá de cara com conhecimento. Aqui, na torre, não tinha, eram apenas as janelas, que é os olhos, né? A gente tem os olhos como janela da alma, pra gente poder enxergar o mundo que a gente vive. Então, esse é a tradução aqui da torre. A Rapunzel não tinha contato nenhum com o mundo, o único contato que ela tinha era com a bruxa, a gente já falou sobre isso, né? Sobre as paixões e tal. Os cabelos da Rapunzel, os cabelos eles têm uma representação é um arquétipo de conhecimento, porque é algo que sai da cabeça, né? Que é onde está o cérebro. Então tem muito a ver com aquilo que você sabe, aquilo que você estuda, aquilo que você... conhece, aquilo que você experienciou. Então o cabelo tem a ver com tudo aquilo que você vai atrás em termos de expansão, de crescimento, de consciência, de estudos, de leitura, de filmes. Então, nesse caso aqui, o cabelo da Rapunzel, ele representava isso, tá? E é muito importante a gente salientar que a única pessoa que tinha acesso aqui ao cabelo da Rapunzel era a bruxa, né? Então assim, o mundo, né, aquilo que é ruim, as paixões, o arquétipo negativo mesmo, o arquétipo da sombra, o que subia ali pelos cabelos da Rapunzel e descia. Então o cabelo da Rapunzel crescia, né, os conhecimentos da Rapunzel cresciam de acordo com o mundo mundano, mas de acordo com o que os olhos da bruxa viam lá fora, o que a bruxa contava pra ela, né? Então tudo aquilo que é ruim é o que tinha ali no cabelo da Rapunzel. Então a gente cresce, né, dentro dessa torre, e aí a gente começa a ir pra vida, a gente começa a ter contato com as coisas, com o mundo, com as drogas, com tudo aquilo que não é legal no universo, né, no planeta Terra. E aí a gente tem esse acesso, a gente tem esse conhecimento, mas a gente vai ter aí, aqui uma tradução disso, né, dessa coisa que você vai pra fora e você vê aquilo que não é legal, e você vê aquilo que não é bom. Então a bruxa representa isso, subindo e descendo no cabelo da Rapunzel. Quando a Rapunzel canta, o canto lá, que faz com que o príncipe escute, né, lembra do João e o Pé de Feijão, que tinha a harpa? A harpa representava a harmonia. O canto é a mesma coisa, né? Então o canto tem a harmonia. A Rapunzel sentiu lá dentro ela esgotou, né? Ela não queria mais aquilo. Chega. Ela precisava de algo mais, ela sabia que existia algo maior do que aquilo que a bruxa contava pra ela. E ela sentiu aquela tristeza da alma, né? O mal da alma. E aquilo fez com que ela cantasse, porque a arte, ela faz com que a gente exprima as nossas tristezas, as nossas emoções que estão incubadas. É por isso que é importante incentivar as escolas a ter aula de educação artística, porque as artes fazem com que as crianças exprimam para fora aquilo que está dentro dela, que está machucando, né? E muitas vezes, voltando a falar sobre aquele assunto da violação dentro de casa, da violação pela família, a criança, às vezes, ela é violada dentro de casa e ela só consegue colocar isso pra fora na expressão artística, que é quando os professores percebem, através dos desenhos, que existe alguma coisa de errado dentro de casa, e aí tem todo aquele trabalho, aquele processo de conselho tutelar, entra
toma conta do que está acontecendo, tira a criança do ambiente se for necessário, porque muitas vezes a criança já foi abusada a tal ponto de que é muito difícil de recuperar. Então você percebe o quanto é importante as artes, e aí aqui nesse conto ela canta justamente para poder trazer para fora, né, exprimir essa dor que ela sente por dentro, essa tristeza da alma, que é esse vazio de perceber que o mundo não pode ser ruim, tem alguma coisa boa no mundo, a gente tem que encontrar alguma coisa boa no mundo. Lembra que eu falei do inferno? Se existe um inferno, nós vivemos nele? Então, no mundo, a gente vai encontrar só as coisas mundanas, as paixões, o material, né? Isso aí faz parte do terrestre, celeste. Então ela canta para que o canto dela alcance o céu. E aí quem escuta? O príncipe. O príncipe, ele vem da realeza, algo que é maior, algo que é elevado, né? Então aqui a gente tem o mundo espiritual representado pelo príncipe, onde ele ouve o nosso clamor, ou seja, nós temos um trabalho de ir buscar lá dentro de nós aquilo que está machucando, que está agredindo, cantar isso para fora. De alguma maneira a gente tem que tirar isso, ou seja, buscar o reino dos céus. É bíblico, tá no livro, a Bíblia, você vai encontrar essa parábola falando: buscai o reino dos céus e tudo vos será acrescentado. Eu acho que é isso. Que é justamente sobre isso que está falando aqui, que é quando Rapunzel canta, e aí o canto dela busca o reino dos céus, que é o príncipe escuta e vem até o encontro dela. E quando ele a conhece, eles se apaixonam, porque na verdade ali essa paixão não é a paixão terrestre, tá? É a paixão do reconhecimento energético. Ela percebeu que aquilo é o que ela buscava, é o que faltava dentro dela, né? E aí a gente pode fazer inclusive aqui uma comparação com o mito da caverna de Platão, que é quando aqueles homens que estavam vendo as sombras ali, eles ficam, um deles, né, fica... Ele sabe que aquilo ali não pode ser tudo, tem alguma coisa a mais, que ele sai para a vida e ele encontra, né, a luz, ele vai atrás da luz, e essa luz representa justamente o que vem do céu. Então aqui é a mesma coisa, o príncipe toma esse lugar aí da luz, do que é celeste, daquilo que vem de cima, algo real, da realeza, né? E falei sobre o cantar já, falei sobre o cabelo, que significa tudo isso. E sim, e aí quando o príncipe chega, que o príncipe sobe pelo cabelo, né, pelas tranças dela, já não é mais só conhecimento do mundo, não é mais só conhecimento mundano, tem o conhecimento espiritual agora, que ela clamou por esse conhecimento. Então ela não encontrou aqui na terra, tá? Ela foi buscar lá no reino dos céus. Então quando ela clamou pelo clamor da alma ali, que ela chamou pelos céus, que ela chamou pelo conhecimento, que ela foi atrás da luz, ela se iluminou. E aí pelo cabelo dela começa a subir também o príncipe que representa aí. Lembra que o cabelo representa conhecimento? Então no cabelo dela representava a mesma coisa. O príncipe subia, então do mesmo jeito que ela tinha acesso ao conhecimento mundano com a bruxa, agora ela tinha acesso ao conhecimento espiritual com o príncipe. Então já são valores aí mais elevados que fazem com que a pessoa comece a despertar. Então o fato do príncipe subir o cabelo da Rapunzel é o fato dela estar acordando para a vida, despertando para um conhecimento maior, valores maiores, algo mais elevado, tá? Aí a bruxa vê aquilo e ela, é óbvio, né, que o ego, né, a bruxa tá aqui representando o ego no seu lado sombra, né, representando aquilo que é ruim, aquelas coisas que, a zona de conforto. Quando a gente tem um objetivo na vida, ficar sentado no sofá não vai ajudar nada, né, a gente tem que levantar e ir atrás daquilo. E aqui a bruxa representa justamente isso. É muito difícil pra gente levantar do sofá e ir pra frente, combater aquilo que tá agredindo a vida da gente, né? E a bruxa faz exatamente isso. Ela vai lá e ela corta as tranças, né? E o príncipe cai da torre e fica cego. O fato dele ficar cego é a cegueira espiritual, a cegueira não só espiritual, mas aqui, como o príncipe representa aquilo que vem do céu, ele tá falando a grosso modo do espírito, mas ele representa também a cegueira emocional. Às vezes, a bruxa, como ela representa aqui algo mundano, os gurus, né, os mestres, a gente fica alienado. Então aqui a Rapunzel, ela estava alienada ao conhecimento da bruxa. Então ela
tudo que ela ouvia era o que a bruxa dizia. Então para ela aquilo era amor, para ela aquilo era o que existia de real no mundo. Ela não sabia que existia algo maior do que o que a bruxa estava contando. Do mesmo jeito que se você ficar preso num único canal, numa única fonte, você vai achar que aquilo é amor, que aquilo é verdadeiro, que aquilo é a única fonte de conhecimento que você tem. E não é. A gente tem que clamar, a gente tem que ir buscar aquilo que é maior, que é mais elevado, para que a gente consiga absorver esse conhecimento, ter esse conhecimento. Então a bruxa sobe lá, ela fica escondida, né, e ela cega o príncipe. Acabei de falar sobre isso. Cortar as tranças e ficar cego, eu falei mais ou menos sobre isso, né, que é cortar o conhecimento. A bruxa queria, né, então, o fato de você estar alienado a uma única fonte de conhecimento faz com que esse conhecimento que está te alienando, ele corta a opção do príncipe que representa o céu ou do conhecimento maior chegar até você. Então você fica literalmente podada de qualquer conhecimento que não seja o conhecimento que esse guru, ou que esse mestre, ou que essa professora, ou que enfim, esteja te passando, tá? A partir de então, a Rapunzel, que agora já tem o conhecimento do mundo mundano e do mundo espiritual, ela não quer mais ficar ali. Então ela sai pra vida, claro, muito triste, porque ela sabe que o príncipe caiu e ela não sabe o que aconteceu com ele, porque eles se perderam, né? E ela sai pela vida em busca desse príncipe e ela chora o tempo todo, né? Esse chorar que a Rapunzel vai pela vida chorando é justamente as dificuldades que a gente tem enquanto seres humanos, né, nós somos seres humanos, em tanto que seres humanos no planeta Terra, nós estamos em busca o tempo todo de conhecimento, de expansão de consciência, de prosperidade, de abundância, seja lá o que for, mas que vai agregar na vida da gente de uma maneira positiva. E para isso a gente o choro da Rapunzel representa justamente isso. A gente tem uma dor, a gente tem uma necessidade, a gente tem um vazio que precisa ser completo e a gente precisa ir atrás desse vazio, que é o nosso objetivo, que eu sempre falo aqui. Quando você sabe qual é o teu objetivo de vida, aquilo assim, tipo, o que você faria se dinheiro não existisse? Esse é o seu objetivo de vida e você tem que ir atrás dele. É simples assim, gente. O que você faria se dinheiro não existisse? Porque hoje a gente faz tudo baseado no dinheiro, né? Bom, eu tenho conta pra pagar, então eu tenho que fazer alguma coisa. Aí você arruma um emprego numa empresa que você não gosta, fazendo uma coisa que você detesta, com pessoas que você não suporta, e você é obrigado a trabalhar num ambiente onde você não faz parte daquele ambiente só pra pagar a conta de água, luz, telefone e manter o sistema funcionando. Já falando sobre isso. E aí você, é óbvio, você vai ficar insatisfeito e você nunca vai conseguir atingir esses objetivos. E quando você está clamando, buscando aquilo que você é a sua verdadeira identidade, aquilo que você faria se dinheiro não existisse, você encontra justamente isso, você encontra a tua luz, o teu caminho, a tua verdade. E é sobre isso que Rapunzel fala quando ela está chorando pela vida, né? Esse vazio, ela está buscando pelo vazio dela, ela está buscando pela identidade, por quem ela é lá dentro. E aí um dia ela encontra o príncipe, e aí ela toma ele pelos braços, chorando, as lágrimas dela caem no olho dele e cura a cegueira dele, né? Então assim, olha como isso que eu acabei de falar cola aqui, ó, tem uma ligação. As lágrimas dela, que ela estava chorando, que é essa busca pelo vazio que a gente tem que ter, a busca pela nossa identidade, curou os olhos do príncipe, que é aquilo que representa conhecimento, aquilo que representa expansão. Então, ela voltou a enxergar a Rapunzel. O príncipe aqui, na verdade, ele está personificado, mas ele é o desejo dela, ele é a verdade dela, ele é o desejo, a verdadeira identidade da Rapunzel. Lembra que eu falei no Chapeuzinho Vermelho que a gente não precisa de ninguém para ser feliz? Em termos de a necessidade de ter um parceiro ou uma parceira, a gente não precisa, né? Então aqui, nesse conto aqui, o parceiro dela foi personificado. Ela descobriu a completude, ela se completou sozinha. Ela abriu os olhos, quando ela curou os olhos do príncipe, né, ela abriu os olhos da expansão de consciência, ela voltou a ter conhecimento, ela se encontrou, ela achou a verdadeira identidade dela. E aí ela conseguiu, se uniram e foram felizes para sempre. Deixa eu ver se faltou mais alguma coisa. Não, foi só isso mesmo. Então, a grosso modo, gente, deixa eu colocar a minha colinha aqui. A grosso modo, gente, é isso, ó. Nós
crescemos dentro de uma torre que é o nosso corpo. A gente só tem acesso a vida mundana aqui na Terra, né? Os frutos, o alface da Terra, da bruxa, é justamente isso tudo. Eu não tô falando que é errado, tá, gente? Eu só tô falando do que é. Isso é um fato, não é uma coisa que eu acho, não. É tipo, a gente ter que trabalhar para comprar casa, carro, apartamento, a gente ter que correr atrás de alguma coisa material que a gente gosta, de um celular novo que acabou de sair, de uma roupa nova que acabou de entrar na moda, sei lá, eu nem sei dar exemplo sobre as coisas, mas é geralmente sobre isso. Esses frutos são os frutos da vida. Também falamos de violência, né? O alface representa a violência, aquilo que a gente ingere, que a gente vê na televisão, aquilo que a gente busca na internet através de um guru, de um professor, de um mestre, né? Isso é o que a gente está se alimentando. Não é necessariamente ruim, porque a mãe da Rapunzel, ela estava com fome e com desejo de comer alface. Ou seja, nós temos desejo de conhecimento. Tá tudo bem você ir atrás do conhecimento e você assistir o vídeo do professor, do mestre, da professora, da mestra. Não importa, não tem problema. Você pode se alimentar disso, mas você tem que saber filtrar e saber o que é bom pra tua vida e o que não é. Depois tem o fato da gente ter o conhecimento. A gente está tendo ali o conhecimento, o cabelo da Rapunzel, que é acesso a essas informações que a gente está correndo atrás. Não tem problema, a gente pode ter. A gente pode ter o conhecimento carnal, mas vai chegar um problema mundano, né? Mas vai chegar um momento da sua vida que você vai perceber que isso não é o suficiente. Que é muitas vezes quando você passou o tempo todo trabalhando, conseguiu muito dinheiro e descobriu que dinheiro não era o que você queria, que está faltando alguma coisa. Lembra que João, no pé de feijão, quando ele tinha já a galinha ali que botava os ovos infinitamente, todos os dias tinha um ovo novo de ouro, ele sabia que ainda assim faltava alguma coisa, que era a harmonia que vinha do céu, que foi a harpa. A mesma coisa acontece com a Rapunzel. Ela faltava alguma coisa e ela fez o quê? Ela cantou. E quando ela cantou, que é um instrumento de harmonia, o canto, né, para quem canta, os cantores, a gente sabe que, claro que hoje a gente sabe que existem cantores e cantores, mas os cantores que se dedicam, que estudam, que vão para a faculdade e fazem cursos de voz, eles sabem que tem que ter uma harmonia na voz para que aquela voz soe gostoso e que as vendas dos áudios, né, das músicas vão bem. A mesma coisa acontece aqui no arquétipo da Rapunzel. Ela foi buscar harmonia, ela se harmonizou com o espiritual que veio em encontro a ela. Porque quando ela buscou através do canto, o espírito, o mundo que é mais elevado do que apenas o dinheiro, do que apenas o alface. Então é o alface e o príncipe. O alface representa o mundo, o príncipe representa o espírito. Quando ela clamou, ela cantou e veio de dentro a busca pela verdadeira identidade, né, descobrir quem nós somos realmente, ela conseguiu encontrar o príncipe que veio, que não é uma pessoa, tá, gente? O príncipe só representa uma pessoa aqui, mas na verdade ele está representando a verdadeira identidade dela. Então ela clamou por conhecimento para que ela conseguisse encontrar a verdadeira identidade dela, viesse para cá, trouxesse essa identidade à tona dentro do mundo dela, descobrisse quem ela realmente é, colocasse isso no mundo de forma viva e com os olhos abertos para que ela possa enxergar todos os conhecimentos do mundano e do espiritual, para que ela possa fazer um filtro depois e decidir o que é bom para ela e aplicar isso dentro da identidade dela. A grosso modo, esses arquétipos são o que estão impregnados aí na história de Rapunzel. É uma história muito legal por conta disso, mostra que a gente vai, né, do material para o espiritual e que sem essa harmonia a gente não consegue. Reforçando, a harmonia é o meio termo de um arquétipo, quando você tem a dualidade dele, né, e você sabe que não é nem uma polaridade nem outra, você junta as duas coisas e você faz um café com leite ali misturado, é mais ou menos isso. E aí, gente, quando a gente percebe que o arquétipo tem a sua dualidade, que existe as suas duas polaridades e que existe todo um contexto que precisa ser trabalhado para que um arquétipo seja negativo ou para que um arquétipo seja positivo, a gente já acorda, a gente já desperta e a gente já para de ficar bitolado, porque ainda existem muitas pessoas bitoladas, né? Mas Roberto, eu tenho uma tatuagem. Gente, não tem problema nenhum.
Não bitola, tá? Vai estudando. A tatuagem, ela representa algo pra você. E tá tudo bem, tá tudo certo, não tem problema. Isso aí é outra história, não tem nada a ver com os arquétipos. O arquétipo é justamente o que aquilo representa pra você. O porquê que você tem aquilo, por que você fez aquilo, né? Você não vai ter, por exemplo, uma caveira na sua casa se você, de alguma maneira, não se identifica com a caveira. Tá ótimo. Agora, quem tem, de alguma maneira, se identifica com aquilo. Se significasse algo ruim, a pessoa não teria. A pessoa não se identificaria com aquilo. Porque ninguém quer ter nada ruim. E se representa algo ruim e a pessoa vai aprender com o tempo que existem duas polaridades dentro de um arquétipo, ela vai entender que a polaridade da luz foi aquilo que trouxe aquele arquétipo na tua casa, na tua vida, naquele momento. Então não fiquem bitolados, tá? Isso é muito importante para falar porque o arquétipo, o conto da Rapunzel hoje fala justamente sobre isso, sobre a alienação, uma pessoa que faz com que você esteja trancado numa torre e que a única fonte de conhecimento que você tem é essa pessoa. Então você não pode procurar o seu guru, não procure o seu guru aí. É muito importante isso, gente, porque a gente tem o hábito de, eu me apaixonei por essa pessoa, ele fala muito bem, eu só vou assistir as aulas dele a partir de agora. Não faça isso, porque você está se alienando. Porque a pessoa não tá te obrigando a ficar assistindo os vídeos dela. Né? Eu não tô te obrigando a ficar aqui no meu canal. Você fica se você quiser. É claro que eu fico feliz quando as pessoas estão aqui, curtem, comentem, compartilham, mas eu não quero que vocês fiquem só aqui. Eu quero que vocês batam asas, vão voar, vão ler outros assuntos, para que vocês possam filtrar esse conhecimento e saber que... não, peraí, acho que isso aqui que o Roberto disse não é tão assim do jeito que ele tá falando. Tudo bem. Eu estou passando aqui os meus conhecimentos de acordo com a minha bagagem pessoal e você vai ter os mesmos conhecimentos se você estudar as mesmas coisas que eu, mas com a sua bagagem pessoal. E assim é a vida, cada um tem a tua originalidade. Lembra que a Rapunzel buscava a sua identidade? A gente está buscando a nossa também e tá tudo bem se você estiver buscando a sua. Eu também estou buscando a minha. Nós estamos todos buscando as nossas. E por isso que tá tudo certo, cada um ser como são. Nós somos pessoas, seres individuais, com vidas individuais, com cargas, bagagens emocionais individuais. E cada um vai agir perante o mesmo problema de formas completamente diferentes, porque nós somos pessoas diferentes. E tá tudo bem se o fulano não soube lidar com o problema do mesmo jeito que eu, se a fulana não soube lidar com o mesmo problema do mesmo jeito que eu com o mesmo problema. Porque nós somos pessoas diferentes e nós não temos o direito de invadir o espaço emocional do outro. A partir do momento que a gente começa a julgar, falar de alguém, a gente já está invadindo o espaço emocional daquela pessoa. Porque a gente não vive a vida dela. Nós não estamos dentro da cabeça dela para saber o porquê que ela age daquela maneira. E tá tudo bem, tá tudo certo. O simples fato da gente saber que o outro indivíduo é um indivíduo como eu e que ele também tem bagagens assim como eu, já liberta a gente de um monte de problema na vida toda. Eu espero que você tenha gostado do vídeo, gente, muito obrigado, compartilhem esse vídeo, continuem compartilhando e comentem aqui embaixo, é muito importante para vocês, para mim, para nós, nosso canal crescer, que vocês comentem aqui embaixo, mesmo se vocês estiverem escrevendo aqui do lado, no chat, ao vivo, né, quando a gente está conversando ali ao vivo, eu peço por gentileza para você também comentar qualquer coisa embaixo, mesmo que seja hashtag gratidão, qualquer coisa. Ou hashtag não gostei, Roberto. Alguma coisa do tipo. Só pra gente poder ter, só pro YouTube poder perceber que existe reconhecimento no canal. Porque a única maneira do YouTube reconhecer que existe reconhecimento no canal é através das curtidas que vocês deixam nos vídeos ou dos comentários que vocês deixam. Então o YouTube percebe que aquele conteúdo é de valor e começa a recomendar para outras pessoas e é por isso que o canal vai crescer. Então eu conto com a colaboração de vocês e também para trazer conteúdo, porque esse vídeo de hoje só foi possível porque alguém comentou alguma coisa e trouxe luz para minha cabeça. Opa, vou falar sobre isso porque é importante. Tá ok? Eu deixo vocês por aqui. Com um beijo no coração de vocês e a gente se vê no próximo vídeo. Até lá! A marca Roberto de Farias, logotipo com arquétipos, está mudando. Seu visual será logotipo com arquétipos. Todo o conteúdo é de acordo com as especificações do Instituto Nacional de Propriedade Industrial. O branding é necessário para a gestão e atualização da marca. Menos poluição visual e mais comunicação para você. E você, já atualizou sua marca? Acesse agora mesmo as plataformas virtuais e confira o novo conteúdo.